Nós conseguimos hoje reunir aqui meus colegas, meus parceiros e, sobretudo, os meus amigos, que há 30 anos atrás a gente conseguiu ganhar para o Flamengo o título mais importante da sua história, né? Tá aqui estão os troféus, né? O troféu, na verdade, original é esse daqui, né? Que o Santos levantou e tantos outros levantaram. Então aqui, né? Nossa galera, vou começar com você, Leandro. Vou sentar aqui para ficar mais à vontade. O que você lembra um pouquinho da viagem, do jogo, da conquista? Pois é, o que me marcou mais não são histórias. O que me marcou mais foi no final do jogo, que eu me lembro que está vivo até hoje aqui, faltando mais ou menos uns 5 minutos, a gente já ciente da vitória, né? E eu olhava para a arquibancada e procurava realmente o torcedor rubro-negro, o torcedor do Flamengo, de tantas glórias, de tantos títulos que a gente está acostumado a comemorar junto com eles aqui no Maracanã. E ao término do jogo eu procurei assim, como é que eu vou comemorar e tal, e eu comecei a correr para cima dos companheiros, né? Nós fizemos uma comemoração muito própria ali, interna, né? Com a comissão técnica, interna e tal, pô. Aí eu lembro que eu fechei meus olhos por uns instantes, mentalizei e parece que eu estava vendo a galera do Flamengo aqui dentro de mim e tal, e eu pude comemorar um pouco assim, mesmo de longe, mas sentiu falta do Maracanã? Senti muita coisa assim, porque eu acho que a torcida mesmo merecia uma comemoração assim, perto do seu clube, e nós também, né? Ô Galo, logicamente que isso aí eu acho que foi sentido por todos nós, né? Mas aquela comemoração nossa interna ali dentro do campo, só a gente, foi diferente de todas as outras, né? Foi diferente porque a gente passa o filme de todo o início da nossa carreira, né? Porque praticamente todo mundo cresceu junto ali no Flamengo, alguns intrometidos, né? Como o Raul, mais ou menos. Então, mas a gente tinha ali, daqueles 16, eu acho que estavam no banco, acho que 12, se não me engano, tinham começado no Flamengo, a sua história. Fizeram parte de toda a caminhada até chegar ali. Então a gente fez muita festa, fez muitos churrascos, comemoramos muito, mas eu acho que chegar ao topo de que um clube precisa, com todo mundo junto, toda aquela turma, então eu acho que isso que foi o que marcou mais, né? Que chamou a atenção de você saber que toda uma formação foi coroada de êxito com essa grande conquista, mas que o Leandro disse tem muito a ver, a gente sentiu muita falta disso, né? Eu lembro porque eu tive presente em outras comemorações de outras equipes brasileiras, eu estava no Japão e já tinha muita torcida lá, muitos brasileiros. Nós tínhamos muitos japoneses. Nós tínhamos o Moraes, nós tínhamos o Moraes e acho que mais um ou dois. E para se ter uma ideia, naquele período, quer dizer, o japonês ele vai a qualquer lugar, né? Ele quer fazer festa naquele horário. Então, o jogo, um grande evento, eu lembro que tinha uma separação, o pessoal entrava e tinha a bandeirinha do Flamengo e do Liverpool. A grande maioria primeiro foi pro Liverpool, e aí quem ia chegando depois tinha que ir pro lado do Flamengo. Então deram azar, né? Eu tive a mesma sensação do Leandro, quando acabou o jogo, a gente procura assim, cadê? E não vê o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa torcida. Exatamente. Andrade, você era um dos meninos, né, na verdade, dessa galera, tinha saído, depois tinha voltado e posteriormente virou titular. Teu sentimento, não somente de você ter vencido, né, mas também de ter feito parte, pelo menos até agora, da maior conquista da história do clube. Eu era um garoto realmente retornando da Venezuela, né, tive 2 anos na Venezuela. E tive a oportunidade de trabalhar junto a esse grupo, né, que tinha vários jogadores que era referência para mim, que estava iniciando, estava chegando, o próprio Tita, o Júlio não foi, mas o Adílio, a gente era garoto ainda, e tivemos essa oportunidade de estar participando desse evento, um jogo. Até falei, né, em termos de comemoração, foi um pouco frio, né, não era como jogar em casa, jogar dentro do Maracanã, existia uma presa, mas deu para a gente, nós, como diz, nós da comissão, comemorar entre a gente. E muitas vezes a gente não sabia o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? A dimensão que estava tendo toda aquela final para a gente. Raul, ao contrário dele, você era o nosso veterano, nosso velhinho, né? Nosso experiente da turma toda. Você já tinha vivido algumas situações com
com o Cruzeiro principalmente. Aquele momento para você. Quando eu me lembro, se o Peu tivesse aqui, ele ia... Peu, a gente vai falar muito do Peu, que o Peu foi a nossa... Talvez a gente tenha começado a fazer bullying com o Peu já em 1981, hein, cara? O Peu teria dito assim, estava fazendo 0 graus, né? Então, mas fazia muito frio. Eu me lembro, eu joguei com agasalho, uma camisa feita em Los Angeles, porque foi obrigatório o nome na camisa, né? E a camisa do goleiro é a única que não tinha sido colocado o número, e o Domingos Bosco saiu em Los Angeles, onde nós fizemos uma escala para dar uma quebrada no fuso horário, e ele saiu, mandou galvanizar atrás da camisa o nome Raul, né? Que era obrigatório. E quando eu entrei em campo, claro, a presença do público, parecia que o estádio estava vazio, porque não havia nenhuma manifestação, a não ser as bandeirinhas para lá e para cá. É a corneta, né? Tinha uma corneta lá. Então, eu disse para mim mesmo assim, cheguei, mais uma vez, não vai escapar. A primeira escapou com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro e Bayern de Munique, em 2 jogos, era um jogo ida e de volta. E aí eu falei, não vai escapar. Mas não por minha causa, porque quando eu olhava para frente, eu fui um privilegiado, cara. Eu vi de perto o maior time do Flamengo de todos os tempos. Eu vi de perto você jogando, né? Então eu participava do jogo. Falar nisso, você trabalhou pouco naquele jogo, né? Exatamente. Então, mais privilégio ainda é não ter que trabalhar muito, porque muitas vezes você trabalha e o goleiro ele joga sempre 2 jogos. Tem o particular dele, porque ele pode sair vencedor de um jogo e ganhar de 2-1, ser campeão do mundo e ter falhado no gol. Então você sai derrotado como goleiro e vitorioso como equipe. Então foi um jogo que eu não trabalhei absolutamente nada, e por isso eu digo que eu fui um privilegiado. Eu assisti de mais próximo do que qualquer outro ser humano nesse planeta aquela brilhante vitória do Flamengo. Foi espetacular. Isso em função até mesmo do nosso artilheiro das decisões, né, que naquele dia deslanchou mais do que nunca. Foram os gols mais importantes da tua carreira, né? Foi. Se juntando a do Campeonato Brasileiro de 80. Né, brasileiro. Mas eu acho que o fator principal era o nosso conjunto, né? A nossa simplicidade, um ajudando o outro. E é claro que a gente queria que a nossa torcida estivesse perto da gente ali para comemorar junto com a gente, né? E Deus me deu força para mim estar presente nos momentos certos, entendeu? E definir a jogada. Deus deu aquela força e o Galo deu espaço. Também. Eu às vezes observo no lance, você pode observar que quando o Zico lançou, eu estava praticamente perto dele. Também a confiança que ele tinha em mim, né? Porque sabia que eu tinha uma arrancada boa, né? Então ganhei dos dois na corrida, e eu percebi a saída do goleiro, eu joguei o corpo um pouco para o lado esquerdo, tirando dele, né? Então, quer dizer, foram momentos importantes para mim e para todo o grupo. E o maior título que nós conseguimos, né? Ser campeão mundial. Então, foi perfeito o nosso trabalho, o nosso conjunto, a nossa simplicidade, o nosso profissionalismo. Isso foi fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos. Brau, todo mundo conhece, sabe que o Adílio nasceu na Cruzada, ali do lado do Flamengo. Quer dizer, desde pequenininho, ele sempre frequentou o clube, até mesmo antes de jogar. Então, para você, Brau, deve ter alguma coisa diferente, né? Ter atingido o maior título da história do clube, você que praticamente nasceu dentro do Flamengo. Muita coisa, Júnior. Nesse jogo do Japão, eu fiquei muito ansioso, porque vocês viajaram primeiro, né? Eu tinha casado recentemente, né? E depois eu encontrei com vocês em Los Angeles e fui para o Japão, né? E aí no jogo lá eu estava muito ansioso para o negócio acontecer logo. Eu queria, sabe, eu sentia que tinha um negócio já programado para nós, até porque a gente sabe muito bem, uma pessoa que nos deu muita força ali foi o capitão Cláudio Coutinho, né? Ele já tinha passado para a gente, vocês vão ter que conquistar esse título aí, que é o campeão mundial, que o Santos foi, muitos clubes desistiram de ir, e eu lembro que a gente reunimos já lá atrás, eu falei, vamos tentar, vamos conquistar. Raul veio para
para trabalhar até isso também conosco também, que já tinha ido já com o Cruzeiro, né? E eu acho que foi um jogo fantástico. Eu pessoalmente, né, falando do jogo, eu vi o time, todo mundo ali, todo mundo iluminado. Porque eu pensei que o jogo fosse ser muito difícil, né? Porque falar do Liverpool, muito difícil, ia ter muito trabalho, já me programei para correr muito. Falei, não, vou correr muito, é o último jogo, nós vou correr muito. Mas o negócio estava tão bacana, a bola ia para um lado, ia para o outro, pé do Zico, todo mundo tocava na bola para fazer sair uma jogada, né? E aí o Nunes, com aquela maneira de ver, quando vinha aqui no meio, a gente empurrava ele sempre lá para frente, né? Numa dessas que ele foi lá para frente, foi a hora que ele marcou aquele gol que o Zico fez o lançamento, aí deu tudo certo. E a partir dali as coisas foram legal.